paz do Senhor para todos os irmãos, todos os ouvintes da Palavra de Deus. Muito alegre estou estar aqui junto com vocês, né? Mais uma vez para engrandecer o nome do Senhor. Preste atenção, minha mensagem é rápida hoje. Algumas coisas inegociáveis diante de Deus. Às vezes o homem passa despercebido. São coisas que Deus não faz negócio, não faz acordo, não tem jeito. E às vezes pessoas querem fazer um certo acordo com Deus. E é onde Deus não negocia. É uma das coisas que... Algumas coisas que eu vou falar que Deus não negocia, né? Ele não negocia quem não aceita Jesus. Ele não negocia a pessoa que aceitou Jesus entrar no céu sem a santificação, viver com algum pecado escondido. Não tem negócio, entendeu? Não há acordo a respeito disso. A salvação, ela é muito importante na vida do homem, que é o mais importante na casa de Deus, é a salvação da alma do homem. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, né? Então a salvação é inegociável. Você aceitar Jesus como Salvador, entrar no céu, é o único jeito. Não tem outro jeito. Não há negócio a respeito disso. Não houve acordo nenhum com Deus quando Moisés desceu do monte e o povo estava sacrificando o bezerro de ouro. Não houve acordo nenhum. Deus acabou com todo mundo ali. Ainda mandou os que estivessem do lado de Deus matar aqueles que estavam adorando o bezerro de ouro. Hoje Deus também continua não tendo acordo nenhum com idolatria. Não existe acordo. Mas também Deus não manda matar a pessoa. Hoje nós estamos no tempo da graça. O julgamento é lá em cima naquele grande dia. Diz que os idólatras, os feiticeiros, né, os sodomitas... Quer dizer que Deus também não tem acordo com o sodomita. Os efeminados, Deus não tem acordo com o efeminado. Qual acordo que Deus teve com Sodoma e Gomorra? Os anjos foram lá, entrou de acordo com a cidade, aí mandou os anjos respeitar o povo da cidade, porque eles eram sodomitas e efeminados. Não houve acordo. Deus acabou com a cidade mesmo. Então não adianta você colocar acordo onde Deus não há acordo. Ao entrar numa religião onde você tem acordo com sodomita, você tem acordo com feiticeiro, Deus não tem acordo com feiticeiro. Qual é o acordo que Deus teve com o profeta de Baal? Diz para Elias, a gente está de acordo com o profeta de Baal, eles estão profetizando também. É outro espírito que está usando ele, o espírito do Baal, o espírito que adora a imagem, né? O espírito de feitiçaria. Então faz um acordo com eles. Deus fez isso com Elias? Não. Então não há acordo de Deus com o profeta de Baal. Não há acordo eu entrar numa religião onde eu tenho que ter um acordo amigável com o feiticeiro e eu andar lado a lado com ele e assim na hora que ele falar da religião da feitiçaria eu dizer eu concordo com tudo isso e ele vai para um lado e eu vou para o outro. Não é assim. Nós temos que se posicionar como servo de Deus, e falar que aquela pessoa está sendo enganada pelo mau espírito, porque naquele grande dia não haverá acordo. Não haverá acordo. Diz que os feiticeiros serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Hoje em dia eu não sei como é que pode as pessoas ser enganadas pelo mesmo diabo, o mesmo demônio, que enganou até anjos, e está enganando muitos homens. E agora está entrando nas igrejas para enganar os escolhidos. Não há acordo nenhum com o pecado. Deus não tem acordo com o pecado. Deus ele quer livrar o homem do pecado, com a sua palavra, com o seu amor, mas com a verdade. Não é com a mentira, e nem com acordo nenhum. Diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há também na Bíblia coisas que está escrito sobre que Deus não houve acordo, não há acordo nenhum com Deus com pessoas que brincam com as coisas sagradas, com as coisas santas.
Diz que Beltesazar foi lá, pegou os cálices sagrados de ouro, começou a beber, os vasos da casa de Deus, começou a fazer zombaria e colocou para servir todo mundo ali, como se aquilo fosse uma coisa comum. Não, tudo que tem na casa de Deus, qualquer objeto é oferecido a Deus, é de Deus. Ai daquele que tocar no objeto que é oferecido a Deus. Deus não tem acordo nenhum. Foi uma mão entrando assim, escreveu lá na parede, Mene, Mene, Tekel, Facim. E aquela mão era a mão de Deus, era o dedo de Deus que estava escrevendo, e começou a escrever a Bíblia Sagrada nas pedras, também escrevia nas pedras ali onde Beltesazar estava. Nas pedras escreveu com Moisés lá, os 10 mandamentos, né? O dedo de Deus começou a escrever a Bíblia. E ali no banquete de Beltesazar, a mão de Deus também entrou e começou a escrever na pedra, porque ali não era tijolo, era pedra sobre pedra, né? E ele sabia que era a mão de Deus. E não houve acordo, naquela mesma noite Beltesazar morreu. Foi pesado na balança, foi achado em falta, porque pegou os objetos sagrados de Deus e foi brincar com coisa santa. Não, Deus não tem acordo com essas coisas. Deus não vai fazer um acordo com pessoa que vai ficar brincando com as coisas santas, blasfemando das coisas de Deus. Deus não tem acordo com esse negócio. Então nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é amor, Ele ainda está no tempo da graça, mas naquele dia, se você não se arrepender, eu não estou falando talvez de você, a pessoa que você conhece, talvez, se não se arrepender, naquele dia não haverá acordo. O que está na Bíblia vai cumprir. A Bíblia relata também que Deus não teve acordo com o adultério, Deus não teve acordo nem com Davi, que era o grande rei, né? Não teve acordo nenhum com ele. O profeta foi lá e profetizou, né? Deus não tem acordo com adultério. Há pessoas que até dizem, o divórcio, você divorciou, você não sei o que. Parece que o divórcio é um pecado muito grande, pior do que o adultério. Parece que Deus aceita o adultério e não aceita o divórcio. Existem casos que a pessoa é vítima. Mulheres, homens, hoje em dia, são vítimas. Ele não é aquele que foi o causador da destruição do lar, mas ele é vítima. Aí o que vai acontecer? As pessoas têm que perdoar, está certo. Tem que perdoar. Mas às vezes perde a confiança naquela pessoa. Aí tem que partir para o divórcio, para ter um novo casamento. Porque parece até que Deus aceita o adultério e não aceita o divórcio. Parece que Deus aceita o pecado de adultério. Não, você tem que perdoar, tem que voltar a viver de novo. Vai, às vezes não dá certo não. Já vi marido matar mulher. Já vi mulher matar marido. Já aconteceu isso várias vezes. Na televisão está cheio de testemunho. Nos repórteres estão cheios de testemunho. E o divórcio é uma saída. É uma saída para a pessoa que foi vítima. Uma pessoa que perdoou, mas já perdeu a confiança no seu cônjuge. Então o divórcio é uma saída. Deus não aceita adultério. Tem gente que pensa que Deus aceita adultério, que não pode nunca se divorciar, que você tem que viver o resto da vida com aquela pessoa. Isso é coisa de louco. Não há acordo para Deus. O próprio Jesus consertou isso tudo. Porque via que o homem se divorciava por causa de qualquer coisa. Qual o divórcio de Moisés? O que ele fez? Né? O que a mulher dele fez? Nada. Zípora casou com Zípora e se divorciou e casou. Em Números, capítulo 12, versículo 1, casou com a mulher Cuxita, um grande homem de Deus, mas a mulher não queria acompanhá-lo espiritualmente. E ele foi, se divorciou e casou com a mulher Cuxita. Pastor, mas alguém dirá, pastor, mas Moisés não divorciou. Onde está escrito que Moisés divorciou? Então você está querendo me afirmar que Moisés viveu em adultério e Deus aceitou isso? Não, Moisés, ele recebeu o divórcio e depois ele mesmo se divorciou, que viu que não ia dar certo para o ministério dele. Não houve adultério, não houve nada disso. E quem foi contra o casamento de Moisés com a mulher Cuxita, ficou leprosa. Diz a Bíblia que a própria Miriam, que colheu Moisés das águas, ela foi contra o divórcio de Moisés, e Deus feriu ela com lepra. E ainda disse, quem é você para se levantar contra o meu servo Moisés? Você me vê por figura, por visões, ele me vê face a face. Quer dizer, Moisés
antes de casar com a mulher cuxita, tinha falado com Deus. E Deus aprovou o casamento dele. Por isso, a Bíblia não diz que ele não entrou na terra prometida por causa do casamento. A Bíblia diz que ele não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha com ira. Por isso não entrou na terra prometida. Mas por causa do casamento, não. As pessoas que foram contra aquele casamento estavam sendo contra porque a mulher cuxita era da África. É a mulher de Cuxi, era da Etiópia, uma mulher de pele negra. E Deus não tem preconceito de cor. Se alguém acha que Deus tem preconceito de cor, está muito enganado. Deus também não tem acordo com pessoas que têm preconceito de cor. A única coisa que Deus não aceita é pessoa dizer que pecado é preconceito. Dizer que a pessoa que está vivendo uma vida homossexual é preconceito. Isso não é preconceito, isso é pecado. Pecado, não é preconceito. Preconceito é preconceito de cor, preconceito que a pessoa é pobre, aí a rica quer humilhar o pobre, entendeu? Aí tá certo, preconceito de raça, preconceito de cor. Agora, dizer que um pecado é preconceito, isso é coisa de louco. Deus não aceita esse negócio. Os sodomitas serão lançados no inferno. Os sodomitas não herdarão o reino do céu. Isso está escrito na palavra. E nós temos que entender isso. Outra coisa que Deus não aceita também é a pessoa prometer uma coisa a Deus e não cumprir. Prometer uma coisa a Deus e não cumprir é terrível. Diz que Jonas sofreu aquilo tudo porque ele prometeu pregar a palavra, fazer a obra de Deus, ser um profeta verdadeiro, e ele não cumpriu. Ele fugiu de diante da face do Senhor, porque sabia que o povo ia se arrepender. Olha quantas pessoas queriam hoje ser um Jonas, a pregar e todo mundo se arrepender. Mas ele não, ele estava com espírito de vingança. Se esse povo, eu já sei que Deus, eu vou pregar lá, eu vou profetizar, o povo vai se arrepender e Deus vai perdoar o povo, então não vou não. Era assim que ele estava. Ele queria a morte daquele povo, ele queria a vingança. Mas Deus colocou ele dentro de uma baleia, deu uma ventania no barco, jogaram ele na água, o pessoal do barco se converteu, aonde ele estava, todo mundo se convertia. Aí Deus enviou o peixe, salvou ele, botou ele na areia, e ele pregou para aquela cidade. E realmente o povo se converteu, né? Mas antes de abrir a boca da baleia, ele teve que falar com Deus. O que votei, eu pagarei. E disse qual é o pecado dele. O meu pecado é exatamente a vaidade. Aquele que busca a vaidade perde a comunhão com Deus. Ele falou isso. O que votei, pagarei. Aí ele resolveu fazer a obra do Senhor. E Deus abençoou ele. Deus não tem acordo com a pessoa que promete uma coisa para ele e não cumpre. Não promete nada a Deus e não cumpre, não. É que você vai ficar numa situação difícil. Você tem que prometer a Deus as coisas e cumprir. E fazer a vontade do Senhor. Ainda mais quando Deus vai chamando, vai mandando você fazer a obra, vai convidando você para fazer. Então você tem que fazer mesmo. Porque Deus te ama, né? E Deus ama também essas pessoas que estão sofrendo na mão do inimigo. E a Bíblia relata também que até para dar uma oferta, até para dar uma oferta alçada, até você falar uma coisa para Deus, não, Senhor, se o Senhor me desse emprego, eu vou dar isso para o Senhor. Diz que Ananias e Safira prometeu vender a fazenda e dar a metade da herdade para Deus. E eles venderam. Talvez era uma pessoa que não conseguia nem vender a fazenda, né? Mas na hora de dar para Deus, eles não deram. E o que aconteceu? Pedro, sendo usado por Deus, diz que Deus fulminou Ananias. E quando a sua mulher chegou, Pedro, usado por Deus, falou: como seu marido morreu, você também vai morrer. E morreu o homem e a mulher. Deus fulminou os dois. E era no tempo da graça. Já pensou? Deus não tem acordo com a pessoa que promete alguma coisa para ele e não cumpre. Por isso que a Bíblia está dizendo que se você teve um voto com Deus, cumpra esse voto. Cumpra esse voto, porque você vai ser abençoado na terra dos viventes. Deus não tem acordo com muitas coisas que os homens estão fazendo acordo por aí. O dízimo é de Deus, dê o seu dízimo para Deus.
A sua oferta que você falou de louvor, Jonas falou, eu abrirei a minha boca e agradecerei a Deus com a voz do louvor, com a voz do agradecimento. E o que votei, eu pagarei. Então faça a obra do Senhor. Não olhe para trás. Deus não tem acordo com pecado. Deus não tem acordo com desobediência. Deus não tem acordo com rebelião. Rebelião é a ideia de demônio. Deus não tem acordo com isso. Você pode observar que Abraão e Ló estavam juntos. Abraão e Ló ia prosperando por causa da promessa que Deus fez a Abraão. E ele teve pastores também. Só que ele reuniu os pastores achando que também ia ser igual a Abraão, que não precisava nem ter promessa de Deus. Mas ele foi lá e pegou os pastores, olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, oh, coisa linda, e foi habitar nesse local bonito. Mas Abraão ficou onde Deus mandou. Disse, nesse deserto, nesse local, eu vou fazer uma grande cidade, Jerusalém, Israel, vai nascer daqui uma grande nação, tenho uma promessa contigo, fica na minha promessa. Abraão ficou no deserto, mas ficou na promessa de Deus. E lá vai o Ló, lá para Sodoma e Gomorra, e chamou os pastores, vamos embora pastorzada, vamos embora comigo. E os pastores de Ló, que já estavam arrumando briga com os pastores de Abraão, não queria conserto, que o certo era o Ló falar, não, vamos se consertar e vamos ficar na mesma terra, vamos ficar no mesmo local, nós somos parentes, Abraão tem a promessa de Deus, nós vamos herdar a mesma promessa, vamos ficar na mesma terra. Não, a briga era o motivo de eles sair para Sodoma e Gomorra. Agora vem a pergunta, dos pastores que seguiram a Ló, quantos voltaram? Nenhum. Todos morreram debaixo do fogo e enxofre que desceu do céu. Todos morreram. Qual foi o acordo que Deus fez? Nenhum. Nenhum. Dos sodomitas que ali estavam, vivendo em união errada, homem com homem, mulher com mulher, sexo em grupo, que o swing foi inventado ali. Ali que foi inventado o swing de sexo de muita gente junta. Era normal aquilo naquela cidade. Quantos voltaram dos pastores de Ló? Nenhum. Por que não voltou? Porque talvez eles fossem influenciados pelos pecados de Sodoma e Gomorra. Hoje, quantos estão sendo influenciados pelos pecados de Sodoma e Gomorra? Várias pessoas na internet, vendo filme pornográfico, vendo coisa de sexo. Outros estão agora na igreja também com essas práticas. E estão todos sendo influenciados com os pecados de Sodoma e Gomorra. Só que Deus não tem acordo com esse tipo de pecado. Jesus veio salvar e libertar e transformar aquele que se arrepende. Chegou a hora do arrependimento. Chegou a hora de Deus levantar uma geração de pregadores, de pastores, mulheres santas, homens santos, que preguem a verdade, que preparem realmente as ovelhas para herdar o reino do céu. Não tenha acordo com pecado. Não tenha acordo com pessoas que mandam você aceitar algum tipo de pecado. Porque essa pessoa não tem autoridade. Não tem autoridade para conduzir você ao reino do céu. O Espírito Santo não vai usar uma pessoa que entra em acordo com o pecado para conduzir você ao reino do céu. Se ele está agarrado à idolatria, se ele está agarrado à pederastia, se ele está agarrado ao materialismo, ao amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, ele não tem autoridade espiritual para te conduzir ao reino do céu. Jesus te ama, Jesus te ama, e Ele deu a vida por você na cruz do Calvário. Não tem preço, não tem dinheiro no mundo que possa pagar o sacrifício de Jesus Cristo por você na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pense bem nisso, pense bem nisso. Há coisas que Deus não faz acordo. Deus te abençoe em nome de Jesus.